Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 ao verso 10. Do 1 ao 10. Do 1 ao 10 do capítulo 2 de Efésios. E vamos conversar sobre salvação. Está ali no Data Show, né? No Data Show não temos mais Data Show. Está ali no telão. Os irmãos podem acompanhar em uma única versão, fique à vontade para acompanhar na sua. Ele vos deu vida, estando vós mortos das vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Palavra do Senhor. Vamos orar nesse tempo. Você também que está conosco através da internet, vamos falar com o nosso Senhor nesse tempo. Deus, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu cuidado, pelo seu carinho e, acima de tudo, te agradecemos porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos não são os nossos caminhos. Com certeza, os seus pensamentos e os seus caminhos, ó Senhor Deus, estão acima dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. E os pensamentos e caminhos do Senhor são pensamentos de graça, de perdão, de salvação, de reconciliação, de comunhão, de justificação, de santificação. Porque o Senhor ama a sua criação. E o Senhor tem se colocado à disposição em Cristo Jesus para salvar, para curar, para libertar. Por isso, Deus, nesse tempo, onde nós estaremos refletindo um pouco sobre a sua palavra e sobre o plano da salvação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos esconda atrás da cruz de Cristo e nos use da forma que o Senhor pretende falar à igreja esta noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus queridos irmãos, é uma fala recorrente, mas eu preciso abrir meu coração para os irmãos. Todas as vezes que a gente se encontra numa oportunidade como essa, mesmo numa comunidade que é a nossa comunidade, onde nós conhecemos as pessoas, somos amigos das pessoas, caminhamos juntos, choramos juntos, sofremos juntos, às vezes até brigamos juntos, né? Mas o nosso coração treme diante de Deus e o temor é muito grande, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é uma palavra que, por ser dele, não é nossa e que implica nos objetivos de Deus para a humanidade. O texto que nós lemos faz parte de uma carta do apóstolo São Paulo, enviada à cidade de Éfeso,
E da mesma forma que nós estamos nos sentindo aqui agora, Paulo também tinha muito temor e muito tremor quando ele comunicava a vontade de Deus às igrejas que ele pastoreava, e não era diferente com esta comunidade, porque esta comunidade, esta cidade, ela possuía um sentido, um significado pecaminoso, muito contundente, muito pesado. Nós vivemos também em uma cidade muito comprometida com o mal, muito comprometida com o pecado. Então a mensagem que Paulo levou à cidade de Éfeso, com muito temor e com muito tremor, através da igreja de Éfeso, é a mensagem que nós também devemos levar a São Gonçalo, através desta igreja e de tantas outras igrejas plantadas em São Gonçalo, que servem de forma séria, e eu quero ser bem contundente nessa minha afirmação, de forma séria, a Cristo Jesus. A cidade de Éfeso era uma cidade comprometida com uma variedade de práticas pecaminosas. Muito difícil a aceitação do Evangelho nessa cidade, pelo comprometimento daquela população com os prazeres carnais, que muitas das vezes vinha encapado de religiosidade. E a gente está falando de culto ao sexo, à libertinagem, sacerdotisas prostitutas servindo a comunidade, cultuando a vários deuses, além de outros tipos de pecados terríveis, como o latrocínio, o homicídio, a injustiça social e uma série de outras questões que nós conhecemos muito bem, porque também nos são contemporâneas. Mas Paulo prega o Evangelho de Jesus Cristo e fica um bom tempo nesta cidade, ensinando o que de fato aquela população, aquele povo precisava conhecer a respeito da salvação e de como ela se processava. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos tornar a salvação alguma coisa muito simples. Aceita Jesus como Salvador, levanta a mão e as coisas vão melhorar. E aí a gente tem dentro da comunidade de fé, e em Éfeso também, na igreja de Éfeso também existiam essa qualidade de pessoas, muitas pessoas que estão na igreja, mas que de fato ainda não se converteram a Cristo Jesus. Gostam da igreja, têm bons amigos dentro da igreja, trabalham na igreja, gostam de trabalhar na igreja, mas quando você olha para a vida destas pessoas, você percebe elementos evidentes de que a salvação não foi completa na vida desta pessoa. Por isso nós escolhemos como tema esse que os irmãos estão vendo, as 4 etapas para a salvação. Porque o que Paulo ensina aqui e em outras porções da Escritura Sagrada, que nós vamos ler com os irmãos durante o tempo da nossa reflexão, é que a salvação não pode ser uma coisa gratuita no sentido de você recebê-la de qualquer maneira, de você simplesmente gostar do ambiente e ficar no ambiente. Não, a salvação é de fato radicalmente uma mudança potencial de vida, que muda uma série de valores, uma série de compreensões,
uma série de significados, porque muda a nossa natureza. E ela nos coloca dentro de um processo que só vai terminar definitivamente, e permitam a redundância, quando Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos compreender esses 4 elementos, essas 4 etapas da salvação, para de fato compreendermos como a salvação se processa e de fato termos conteúdo bíblico e doutrinário para pregar sobre a salvação. Os irmãos percebem que o que antecede, perceberam pela leitura do texto e percebem pela nossa experiência, pela nossa relação cotidiana com as pessoas, que o que antecede a salvação é uma vida completamente irregrada e pecaminosa. Alguns de vocês aqui não tiveram a grata satisfação, como eu, de nascer numa igreja. Alguns de vocês que estão nos escutando também tiveram uma vida pregressa muito complicada, totalmente afastada de Cristo Jesus. Essa é uma realidade. Isso é um fato. Muitos que estão hoje, pela graça de Deus e graças a Deus, salvos, tiveram uma vida pregressa comprometida com o pecado. Assim como muitos nesse momento estão vivenciando práticas pecaminosas. Porque o que antecede a salvação e o que justifica a salvação e o que de fato torna importante a salvação e necessária a salvação é o fato de que as pessoas são pecadoras. Elas estão comprometidas com o pecado e com os mais diversos tipos de pecado. Veja que Paulo começa a sua reflexão dizendo o seguinte: Ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos em pecados. Quando vocês estavam mortos nas transgressões de vocês, nas quais vocês andaram. Paulo identifica uma realidade que nós também precisamos identificar e volta a dizer que muitos de vocês viveram antes de encontrar a salvação. E logo, imediatamente após, Paulo, então, informa: agora vocês não são mais assim. Vocês foram salvos, abençoados, mas precisam entender como se processa a salvação, avaliar a vida de vocês, para ver se de fato vocês entraram na salvação da forma correta. E aí a gente começa, queridos, a ver quais são as 4 etapas implicativas que vão de fato identificar se houve salvação em nossa vida ou não. A primeira etapa é o que Paulo, e nós conhecemos também pelo estudo da doutrina, chama de redenção. Redenção. Nós temos um texto de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 13 e 14, você não precisa acompanhar, eu tinha pedido até para me ajudar nesse sentido, né? A gente pode acompanhar por ali. Colossenses 1, 13 e 14, olha o que Paulo diz: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. A primeira coisa implicativa na salvação, para que haja salvação, é a redenção. Redenção. Ele nos redimiu. Ele nos perdoou os pecados. Mas o que significa redenção? O que significa ser redimido? Deixe-me te falar que a redenção foi o pagamento do preço da dívida que a humanidade tinha contraído com Deus quando os nossos primeiros pais pecaram. Jesus nos redimiu, pagando a nossa dívida na cruz do Calvário.
E quando Ele faz isso, quando Ele paga a dívida que nós deveríamos pagar, porque nós é quem pecamos, Ele nos redime, Ele nos perdoa, Ele nos coloca em condição de iniciarmos um caminho de comunhão com Deus. A dívida era muito grande. Talvez a sua dívida também, né, não tenha sido paga e ela é muito grande. Muito grande. A dívida de você estar afastado completamente de Deus, de você ser escravo do pecado, de você não ter opções para viver de forma saudável a liberdade que você pretende viver. Então você precisa da redenção. Você precisa entender que o preço do seu pecado já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Você não precisa pagar mais nada, até porque você não vai conseguir pagar. Nós que aqui estamos, pela graça de Deus, também não tivemos nenhuma condição de pagar. Porque não há dinheiro no mundo que compre o perdão de Deus. A única coisa que comprou o perdão de Deus foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. A segunda coisa importante para você considerar a respeito da salvação é o que nós conhecemos como justificação. Nós temos lá em Romanos capítulo 5, verso 1, a seguinte informação: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós entendemos, e a salvação passa pela redenção, pelo pagamento das nossas dívidas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Uma vez redimidos, Ele nos justifica. E o que significa então ser justificado? Significa que diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, todos os nossos pecados foram perdoados. E nós, inclusive, não temos mais a culpa dos pecados cometidos antes da nossa salvação. E, inclusive, a culpa dos pecados cometidos foi abolida pela justificação. A ideia que nós temos de justificação é a ideia de um julgamento, onde você tem um juiz, você tem um advogado de defesa e você tem um condenado. E ele está ali para ser julgado por um crime que ele cometeu e que merece a punição. Mas o argumento do advogado de defesa é tão contundente, tão convincente, que o juiz perdoa aquele homem condenado e, além de perdoá-lo, o considera isento de qualquer culpa, tornando-o um homem livre, sem nenhuma dívida com a sociedade, sem nenhuma dívida, no nosso caso, com Deus. Então, Ele nos redimiu, pagou o preço pelos nossos pecados. Também nos justificou diante de Deus. As nossas culpas não existem, os nossos pecados foram perdoados. Mas também, caminhando um pouco mais para compreender o processo da salvação, Ele nos regenerou. E aí a gente vai lá para Tito, capítulo 3, versos 5 e 6, e olha que coisa bonita que nós temos: não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo,
nosso Salvador. Que coisa belíssima, que coisa bonita. O que é a regeneração? A regeneração é tornar novo um homem velho. É quando morremos para o mundo e nascemos para Deus. Nós temos uma informação um pouco mais detalhada na história de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus chega para Nicodemos e disse: você precisa nascer novamente. Você precisa ter uma nova natureza. Você precisa viver numa nova realidade. Você precisa ter uma nova existência. Porque a vida que você tem, ela é uma vida comprometida com o mal. Um mal que te escraviza, que não deixa você caminhar, ser feliz, ser liberto. Então você precisa mudar radicalmente a sua forma de existir. E é isso que na salvação nós chamamos de regeneração, nascer novamente. Nascer novamente. Nascer do Espírito Santo, que Ele derrama sobre essa nova criatura. Antes, você não tinha o Espírito Santo morando em você. Você tinha qualquer outra coisa ou quaisquer outras coisas habitando em sua vida. Mas quando você é redimido, quando o preço é pago, quando você é justificado, todos os seus pecados são perdoados e você não tem mais culpa diante de Deus. E você passa pelo novo nascimento, aí você recebe o Espírito Santo. Olha que coisa bonita! Olha o que Tito diz ali no versículo 6. Ele derramou amplamente, sem nenhuma medida. Sem nenhuma medida. Ele desaguou, ele derramou abundantemente o Espírito Santo sobre a vida do homem ou da mulher que nasceu novamente. Que nasceu novamente. E para, então, completar todo o processo da salvação, depois de redimidos, justificados, regenerados, nós entramos num processo belíssimo, que é o processo da santificação. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. E veja como a santificação é importante. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é a condição através da qual eu e você podemos ver a Deus. Sem santificação não se vê Deus. A santificação também pode ser conhecida como o ato da pessoa agora convertida estar sendo separada para o exercício do cumprimento exclusivo da vontade de Deus. É quando nós nos separamos de todas as práticas pecaminosas para servir exclusivamente a Deus. A santificação é esse ato de estar sendo separado por Deus para servi-lo. Mas, veja bem, eu queria que você entendesse uma coisa. Se você foi redimido, se você foi justificado, se você nasceu novamente e agora está sendo santificado, você não apenas está separado para servir a Deus no cumprimento da vontade dEle, mas todo o cuidado de Deus sobre a sua saúde emocional, espiritual, física, está alcançando você. A santificação também é um processo de cura. Também é um processo de cura das nossas emoções.
Essa semana eu recebi uma ligação. Na verdade, eu retornei uma ligação para uma pessoa que queria conversar comigo. E aí, ela, conversando comigo, ela me disse o seguinte: tem um conhecido meu que está internado na UTI, né? E está numa situação muito delicada, vai morrer, vai partir. E ela é membro de uma igreja X. E aí eu perguntei para ela se ela está tranquila para encontrar com Jesus. E ela me disse que não está tranquila. Não está tranquila. E aí a pessoa me perguntou: pastor, é possível o crente ter medo da morte? E eu respondi para ela solenemente: sim. Sim. Ainda tem crente que tem medo da morte. Sim. Sim. Por quê? Porque não compreendeu o processo da salvação. Pulou uma dessas etapas. Talvez a santificação não esteja sendo eficiente ou eficaz. Talvez esteja entendendo que santificação é pura e simplesmente um tratamento moral, boas condutas, ser educado. Claro, todo crente deve ser educado e ter boas condutas, não tenho dúvida disso. Mas a santificação é muito mais do que isso. A santificação é um caminhar saudável na direção, entrelaçamento com Deus, com a graça, que modifica algumas compreensões que nós precisamos ter, inclusive uma delas é o óbito. Eu olho para Paulo e Paulo diz o seguinte: olha como eu gostaria de estar com o Senhor, como eu gostaria de partir, como eu queria estar com Cristo. Talvez você tenha pulado um desses processos e precisa voltar e passar por esse processo novamente que você pulou. Talvez você ainda não tenha experimentado nenhum desses processos, por isso não está salvo em Cristo Jesus. Precisa entregar a vida para Jesus, para ser redimido, justificado, ter um novo nascimento e ser santificado. Mas eu queria que você entendesse, meu querido que está presente aqui, você que está conosco através da internet, que salvação é coisa muito séria, muito séria. Salvação não é brincadeira. Salvação não é apenas uma mudança de propósito ou de atitude moral. Todos esses processos que nós conhecemos aqui agora, eles vão te dar a condição de viver eternamente com Cristo Jesus. Sem eles você não vai viver eternamente com Cristo Jesus. Sem eles você não vai ter o Espírito Santo morando em sua vida. Sem eles você não vai ter o cuidado divino sobre a sua vida, trabalhando das suas saúdes, trabalhando da sua família, trabalhando da sua vida como um todo, aonde você estiver. Sem a salvação, você está perdido. Porque salvação é coisa muito séria. E a minha chamada de atenção para você essa noite é a mesma que Paulo teve escrevendo essa carta à comunidade de Éfeso. Vocês precisam de Cristo Jesus. Vocês precisam se converter. Vocês precisam do perdão. Vocês precisam nascer novamente. Vocês precisam entrar no processo de santificação, porque senão vocês estarão perdidos. Vocês estarão perdidos. E é uma perdição eterna, da qual não tem retorno.
Então é preciso definir a vida agora. Porque não sou eu quem digo, é a Escritura Sagrada quem diz, de uma forma muito categórica, que após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. E o juízo é um ambiente de definição da eternidade. O juízo existe para absolvição ou para condenação. E será muito triste se você chegar diante do juiz sem ter passado por esses processos e ouvir do juiz: eu não conheço você, o seu lugar não é comigo, o seu lugar é no fogo eterno, com o diabo e com os anjos, porque você não foi redimido, você não foi justificado, você não nasceu de novo, você não foi santificado. Então aqui não é o seu lugar é no inferno. Será horrível, será triste. Por favor, preste atenção no que a Igreja de Cristo está falando, porque o que a Igreja de Cristo está falando é para o seu bem. E é para o seu bem eterno. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso é que Cristo implantou uma igreja em Éfeso, em Colosso, em Roma, e todo mundo. Ele implantou igrejas para que você ouvisse a mensagem que vai te dar a condição de viver eternamente com Cristo. Ouça com muito carinho, ouça com muito carinho, porque isso é muito importante, muito importante. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção nessas etapas: redenção, justificação, regeneração e santificação. Faça um exame. Veja se você não pulou uma fase dessa. Olhe para a sua vida, para o seu comportamento, para as suas emoções, para os seus sentimentos, pela forma como você suporta as adversidades e as questões da vida, como você reage diante das pressões. Porque se tem uma coisa que a salvação faz na vida do cristão, é criar nele condição de suportar amorosamente as adversidades da vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê oportunidades. Eu vejo que todos aqui hoje são convertidos a Cristo Jesus, mas que o Senhor, se você que está conosco ainda, não é convertido a Cristo Jesus, ou está desviado dos caminhos do Senhor, que o Senhor te dê condições de arrependimento e de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Vamos celebrar a Deus, grupo de louvor.